quero explicar para você de forma simples o que é a PNL. A PNL tem muitas explicações, muita gente falando, mas acaba que fica muito difícil de entender, muito complicado. Então, o que seria, assim, de forma rápida e simples, a PNL, que é a Programação Neurolinguística? Esta técnica, esta ciência, podemos dizer assim até, criada por John Grinder e Richard Bandler, seria resumidamente a prática de decodificar e duplicar a maneira, a forma que as pessoas organizam os pensamentos, sentimentos, linguagens e comportamentos. E por que fazer isso? Porque é uma forma de decodificar como as pessoas de sucesso aprendem, não só pessoas de sucesso, mas a pessoa que tem um resultado que a outra deseja. Então, se alguém tem um resultado que eu desejo, eu uso a programação neurolinguística, a PNL, para quê? Para decodificar como essa pessoa conseguiu esse êxito nesta área, seja ela qual for. E ao decodificar isso, eu tenho com ela um método para replicar isso em mim. Muito resumidamente, essa é a explicação mais simples do que é programação neurolinguística. E tudo isso em função do resultado que a pessoa deseja. Quem estuda, quem domina, quem é o profissional da programação neurolinguística, desenvolveu essas habilidades, estudou, passou pelo curso, a formação, ele vai reunir diversas ferramentas, diversas teorias e técnicas para que, a partir da necessidade de uma pessoa, ele vai utilizar essas técnicas para levar a pessoa a ter o resultado que ela tem. E o que ela procura fazer com isso? Modelar, ou seja, é uma espécie de copiar, para ficar mais fácil, padrões de pessoas que têm o resultado que aquela pessoa quer. Um exemplo, digamos que a pessoa queira estudar e ser um ótimo jogador de futebol. Se a pessoa chega para mim, que sou um profissional de programação neurolinguística, eu preciso ouvir a necessidade dessa pessoa de ser um jogador de futebol e eu vou buscar padrões de excelência para esta habilidade, de como pensa, de como anda, de como desenvolve, que tipo de pensamento a pessoa usa, quais os tipos de treino, o que a pessoa fala, o que ela ouve, como ela vê, como ela enxerga. Aí entra um outro ponto da programação neurolinguística, que a grande essência dela é trabalhar levando em conta os sentidos que nós temos, que são os sentidos visuais, auditivos e sinestésicos. E os sinestésicos são todos os sentidos de sensação. E essas sensações está o tato, a gustação, o paladar, por exemplo, e, claro, a audição e a visão. Então, ela se utiliza desses sentidos do ser humano para copiar aquela pessoa ou aquelas habilidades necessárias para trazer para essa pessoa que está buscando essas habilidades. E é claro, isso aqui é muito resumido, por quê? Porque a PNL ela desenvolveu diversas técnicas, diversas abordagens para produzir isso. Agora, por que o nome programação neurolinguística? Porque no início, a junção dessas pessoas que estavam desenvolvendo a programação neurolinguística, ela realmente adotou padrões ou uma linguagem, digamos assim, em que uniu programação mesmo de computador, ou seja, como se programa computadores, né? Pelo menos a maneira de pensar em programação, a parte de neuro, que é a central neurológica das experiências, ou seja, se pensarmos que toda a experiência é processada no sistema nervoso central, então precisamos pensar que é nele que vai se processar toda essa modificação, não é verdade? Então vem a programação de programar, reprogramar, né? essa ideia mesmo de copiar, de modelar. A ideia de neuro, ou seja, do sistema, de utilizar todo o sistema nervoso, que é o responsável por processar toda a experiência humana. E a parte linguística. O que seria essa linguística? É todo o processo de significado das coisas. É todas as informações que são processadas por essa central. Toda a informação que essa central recebe
através da visão, da audição e dos outros sentidos sinestésicos, entram nesse sistema, nessa central neurológica, né, nosso cérebro, em forma de linguagens, em forma de linguística, de significados. Então, ela precisa, a programação neurolinguística, a ferramenta que ela vai utilizar o tempo todo são essas informações, esses significados. Exemplo, imagina que a pessoa escute assim, socorro, a palavra socorro, e não só isso, escute alguém gritando socorro. O que significa? Esse episódio vai provocar nessa pessoa, obviamente, uma sensação, né? Um alerta de que alguém está pedindo socorro, é verdade? Mas por que isso? Porque esta palavra, esta linguagem, esse tipo de linguagem é um tipo. A linguagem falada é um tipo. Pode ser uma linguagem verbal, que é a falada, mas pode ser uma linguagem não verbal, que é um gesto. Mas falando aqui desse exemplo, uma linguagem verbal é um tipo de linguagem. Lembra? Linguística é um tipo de linguagem. Nesse exemplo, a linguagem usada foi uma linguagem verbal que entrou, foi processada por essa central neuro, lembra? E essa central enviou a informação de que alguém corria perigo. Viu que essa linguística são múltiplos tipos de informações, e essas informações que entram por esses sentidos são processadas e têm significados específicos. Por exemplo, se a pessoa ouve, ainda no exemplo de audição aqui, se a pessoa ouve uma palavra de ofensa, ela vai processar o significado dessa ofensa nessa parte neurológica e vai ser representada como uma ofensa, uma afronta, e ela vai se enfurecer, vai provocar dentro dela diversas sensações, não é verdade? Sei lá, uma raiva, né? Uma chateação, uma tristeza. Ou seja, programação, a arte, né, digamos assim, de programar, de reprogramar, essa habilidade de conseguir essa programação na mente e nas habilidades. Depois, neuro que acontece nessa central de processamentos, que é o próprio cérebro, que é a própria consciência, digamos assim, e linguística, ou seja, tudo envolve a linguagem recebida e processada internamente, o significado que ela ganha entra aqui na linguagem, na linguística. Então, programação neurolinguística. Então, muito resumidamente, esta é a definição e o núcleo do que representa a programação neurolinguística. E, como eu disse, ela é inclusive conhecida como a ciência do sucesso. Por quê? Porque a proposta era tentar replicar um processo de modelagem, um processo de copia e cola, um processo de entendimento, de decodificação de como funciona o processo de aprendizagem e tudo mais, para que se conseguisse replicar isso de acordo com a meta, com o objetivo de cada pessoa. Por isso é uma grande ferramenta para psicólogos, terapeutas, professores, treinadores, líderes, gestores, para todos aqueles que querem desenvolver habilidades, reprogramar crenças, né? Mudar tipos de pensamentos que às vezes são limitantes. Ou seja, é uma ótima ferramenta para desenvolvimento humano. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Até já.